E aí, Heracles, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, pessoal. Hoje, sexta-feira, novamente, aula de ciências. E hoje nós vamos dar início, pessoal, ao capítulo novo, né? A gente vai iniciar o capítulo do sistema respiratório, certo? Unidade B, já iniciando a unidade nova. No capítulo 4, nós vamos ver o sistema respiratório, parte 1, visão geral do sistema respiratório. Isto está na página 77 e vai até 82. Então, bora lá! Iniciando. Pessoal, o capítulo ele inicia dando ênfase, destaque, né, a uma motivação importante sobre os impactos da nossa respiração, certo? O que a respiração influencia na nossa saúde. Então, eu peguei aqui tópicos bem simples para que a gente possa observar e ver se nós estamos realmente realizando esse processo de uma respiração de forma correta. Então, primeiro vou falar sobre os impactos negativos de uma má respiração. Então, quais são os impactos de uma respiração inadequada para a saúde? Então, nós temos o aumento do estresse, né? Está relacionado à nossa condição de bem-estar. Então, a respiração influencia diretamente nesse bem-estar, tornando ele de forma negativa na nossa saúde. Então, também relaciona a falta de energia. Então, a respiração está diretamente ligada ao nosso condicionamento físico, a falta de energia para a realização de atividades. A baixa concentração, né? A questão do estudo está intimamente ligado. Então, você falar muito, respirar menos, respirar de forma curta não é bom. Então, respirações profundas são importantes para a captação de mais oxigênio. Então, isso estimula a baixa concentração, a má respiração. E, logicamente, se você não respira muito, não respira profundamente, você também acaba não eliminando as toxinas do corpo, principalmente o gás carbônico, que é um gás que influencia negativamente na nossa saúde. Então, nós temos que jogar todo o possível de CO2 para fora do corpo. E, para que a gente possa contornar esse problema, resolver esses problemas, o que é que a gente deve fazer, né? Primeiramente, uma boa noite de sono é importante. Então, a má respiração também impacta na qualidade da nossa saúde no momento do sono. Então, dormir pouco, isso acaba levando o nosso organismo a ter esse momentozinho desagradável, né, em que o nosso organismo não está descansando. Então, um sono de má qualidade. E vamos agora para o que fazer para resolver esses problemas, né? Passos para uma boa noite de sono, uma eliminação das toxinas, uma melhora na concentração, um aumento na energia, né? E uma diminuição do estresse do corpo. Então, é importante nós termos momentos também para pensar no nosso organismo, que é uma coisa que fazemos pouco. E a respiração, assim como a alimentação, também deve ser feita de forma organizada, equilibrada. Então, passos para uma boa respiração. Então, indica-se que você aperte um pouco a barriga, né? Coloque a mão sobre a boca do estômago, aperte um pouco a barriga, colocando a mão na parte do abdômen aqui, e inspire o máximo que você puder pelo nariz, empurrando a mão. Tentando o máximo possível puxar ar para os seus pulmões, enchê-lo completamente, até você não aguentar mais. Depois, você vai observar que o seu tórax, seu peito, está bem maior, está bem mais inflado, cheio de ar. Depois, você expira lentamente pela boca. Então, o correto é o máximo possível de respiração pelo nariz. Só em condições ali tal, quando você está correndo muito, que você precisa de mais ar, você respirar pela boca. Então não é indicado você respirar pela boca. A gente vai explicar o porquê aqui. Então vamos lá. Então, depois desse momentozinho, né, para a gente observar coisas que não fazemos no dia a dia, na prática, né, respiramos muito pela boca. Ah, professor, mas eu tenho sinusite, eu tenho uma inflamação no nariz. Então é bom a gente procurar, né, um médico para lhe receitar algum medicamento para ver o que pode ser feito para resolver o problema da inflamação dessa região. Geralmente ele passa um descongestionante e assim as vias aéreas superiores, né, elas vão
dilatar, elas vão aumentar e você vai ter um fluxo maior de ar. Isso é o ideal, para que o ar passe pelo aparelho respiratório. Então vamos ver essa parte da atuação do nosso sistema respiratório. Então, antes de tudo, a gente precisa compreender e diferenciar dois processos contrários que nós fazemos diariamente. Se não fizermos isso, a gente morre. Que é puxar o ar para dentro e expelir o ar para fora. Então a gente precisa de dois momentos. O momento de inspiração e o momento de expiração. Então são duas palavras diferentes. Muito cuidado para não confundir. O processo de inspiração é esse processo aqui, ó, em que o ar entra para os seus pulmões. E o processo de expiração é o processo contrário, em que o ar sai dos seus pulmões. Então, inspiração, entrada do ar contendo oxigênio, que é um componente químico que nós temos no ar atmosférico, quimicamente chamado de O2, que é o famoso oxigênio, pelo sistema respiratório. E a expiração é a saída do ar contendo gás carbônico, CO2, pelo sistema respiratório. Então, bem simples, né? Inspiração entrou, expiração saiu. Entrou oxigênio, saiu gás carbônico. Só que com quantidades diferentes, tá certo? Então a gente vai ver isso, ó. Composição do ar. A gente precisa também compreender do que ele é feito, já que ele está entrando e saindo dos meus pulmões. O que é que tem no ar? Do que ele é feito? Eu não enxergo, eu não vejo, mas eu sinto ele. Eu sinto o vento bater em meu corpo, meu rosto, minhas mãos. Eu sinto ele quente, ele frio. Então isso tudo tem a ver com a composição química. O ar, pessoal, por incrível que pareça, a gente sempre pensa, isso é umas perguntas até que pode aparecer, que o que tem mais no ar é o oxigênio. Só que não é verdade, certo? O elemento químico que mais existe aqui na atmosfera e que a gente respira ele, só que ele entra e sai. Se eu respirar, vamos dizer, 30% dele, ele sai. Eu não consigo absorver ele pela respiração, que é o famoso gás nitrogênio. Ó, esse gás aqui, ó, tá, ó, a parte da pizza, ó, a banda maior, muito mais da metade, ó, 78% do ar atmosférico é feito de nitrogênio. E eu não consigo respirar, esse gás não consegue ficar dentro do meu corpo pela respiração. E eu preciso dele para viver também, viu? Então eu vou conseguir ele através da alimentação, dos vegetais, os nutrientes, então, esse assunto que a gente já viu. Então o nitrogênio ele está em muita quantidade, um percentual muito alto no ar. O segundo maior percentual e maior quantidade vem o oxigênio, ó, 21%. Esse é o que eu preciso para viver. Ó. Então uma boa parte do composto oxigênio está presente no nosso ar atmosférico. O restante dos outros gases leva geralmente 1%. Vapor de água, o CO2, o gás carbônico, gases nobres, gases poluentes. Então, de todo o nosso planeta, ele representa 1%. Então, o que nós temos mais, né, bem estranho, né? É o nitrogênio em primeiro lugar, ele está aqui no ar. O oxigênio, que eu estou usando para respirar, em segundo lugar. Então, esses gases, eles estão em quantidades muito diferentes no nosso ambiente. E eu quero o verdinho, eu quero isso aqui, ó, 21% que tem, eu quero para mim sobreviver, que é o oxigênio. Nisso, essa composição, pessoal, ela está presente em quantidades também diferentes quando eu puxo ou quando eu expiro esse composto, esse ar, né, a composição do ar. Por exemplo, ó, olha só, aqui quando o ar entra, quando eu puxo, eu estou respirando principalmente gás oxigênio, certo? Outros gases, hidrogênio, outros que não vão passar para o meu corpo. Eu tenho gás carbônico e eu tenho vapor de água. Então, quando eu inspiro, eu chego a ter até 20,84%, 20%, vamos botar, tá bom, de oxigênio sendo inspirado. Mas observe o seguinte, ó, o pulmão não tem a capacidade de absorver todos os 20. Ele absorve aproximadamente um pouco mais de 15 ou de 5%. Ó. Se entrou 20 e saiu 15,
né? Então ficou 5. Então meu corpo absorve do que entra, ele absorve somente 5%. Isso é suficiente para você sobreviver. Então o ar entrou com oxigênio, mas ele também saiu com oxigênio. Mas o que ficou, os 5, tá de boa. Isso é o que me interessa para sobreviver. Ou seja, eu vejo os outros gases. O gás carbônico entrou pouco, 0,04, mas saiu 3,6. É ar expirado, sai mais. Que é um gás que eu não quero. Esse que está em vermelho é um gás prejudicial à saúde. Então ele entra pouco e sai muito. E o vapor d'água também. Então o vapor de água que está no meu corpo quando eu inspiro e quando eu expiro são em quantidades diferentes. Entrou um pouco de ar, um pouco de vapor de água pelo meu nariz, mas saiu muito vapor de água pelo meu nariz. Então até a desidratação ela influencia no meu organismo através da respiração. Isso através dos processos de inspiração e expiração. Ou seja, na inspiração o oxigênio aumenta e o CO2 e o vapor de água diminuem. Isso na inspiração. E na expiração eles diminuem as quantidades de CO2 e vapor de água. O que me interessa? Que fique oxigênio no meu corpo quando eu inspiro. Tá certo? Bora lá. Dando continuidade, né? A composição do ar, nós temos dois momentos importantes, que é a famosa troca de nutrientes que existe entre o ar e esses nutrientes feitos de compostos químicos que são importantes para o meu corpo. Ou seja, quando eu inspiro, quando eu puxo o ar cheio de oxigênio, esse oxigênio vai para os meus pulmões, e aqueles 5% que a gente falou de oxigênio, eles passam para o nosso sistema circulatório. Vai para o sangue o oxigênio. E esse sangue vai levar o oxigênio para todas as outras partes do nosso corpo. Então a função dupla que nós temos aí de funcionamento para a sobrevivência, que é o sistema respiratório e o sistema circulatório, que a gente vai ver depois do circulatório. Então, o sistema respiratório tem uma função de realizar trocas gasosas, trocas de gás carbônico por oxigênio aqui no pulmão, a gente vai ver isso, com o objetivo da gente pegar o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Entra O2, sai CO2. Entra oxigênio, sai gás carbônico. Portanto, isso para a sobrevivência. E temos dois tipos de respiração que hoje nós vamos aprender, que a gente sempre acha que respiração é só isso. Entrou, saiu. Inspirou, expirou. Mas na realidade nós temos em ciências dois tipos de respiração, certo? São respirações chamadas de pulmonar e celular. Isso de entrar e sair, inspirar e expirar, está dentro da respiração pulmonar. Esses dois que eu acabei de falar, está aqui dentro. E existe a respiração celular. Os nomes praticamente diz tudo. Respiração pulmonar, você precisa dos pulmões. E respiração celular, você precisa das células para realizar. Então a respiração pulmonar é um processo pelo qual o ar entra nos pulmões e depois sai. Inspirou, expirou. Isso acontece a todo instante. Você não pode parar, senão morre. Nós tendo um processo mecânico, que é só isso. Isso é respiração pulmonar. Entrou, foi para os pulmões, saiu. Pronto, isso é respiração pulmonar. Inspirou, depois expirou. Respiração pulmonar. A respiração celular, ela já é uma respiração mais complexa, muito complexa, porque está dentro da célula. É um processo químico. É um processo em que o oxigênio, depois que caiu no sangue, que a gente acabou de falar, o sangue vai levar o oxigênio junto com os nutrientes que a gente comeu na alimentação para aqui, para dentro da célula. E vai começar a produzir energia. É um processo químico. Respiração celular é um processo que ocorre dentro das células e consiste na transformação do oxigênio e dos nutrientes que a gente comeu em energia para as células funcionarem. No dado momento em que você não tem a respiração celular, significa que a célula morreu. Continuando, nós temos aqui o processo da respiração celular, em que você precisa do que primeiro? Você precisa de oxigênio e um nutriente muito importante que a gente tem lá nos alimentos que a gente comeu,
principalmente a glicose, entre outros, mas vamos falar só da glicose, que é o nutriente mais energético que a gente tem, feito de carboidratos, arroz, feijão, os vegetais em geral, as sementes são ricas em glicose, em carboidrato. Então quando eu como e eu respiro, e essas duas substâncias vão para o meu sangue, a partir daí elas vão entrar nas células, todas elas, sem exceção. Por isso que a gente precisa respirar muito e comer bem, não é comer muito. Da célula, elas vão realizar a respiração celular, que é um processo químico lá dentro, e disso vai resultar duas coisas. Eu vou ter energia para viver e eu vou produzir coisas que não prestam e eu preciso jogar fora, que é CO2 e infelizmente a gente joga água. Por isso que a gente precisa beber, a gente desidrata nesse processo, a gente precisa estar bebendo água. Isso é o processo de respiração. No organismo, né, no nosso corpo, os órgãos que compõem o sistema respiratório, a gente tem esses 7 órgãos. Nós temos, primeiro, a cavidade nasal, a gente vai estudar nessa ordem, cavidade nasal. Nós temos a faringe, depois a laringe, depois a traqueia, brônquios, bronquíolos e por último os alvéolos pulmonares. Então aqui está o esboço, vamos dizer, do nosso sistema respiratório. Ó. Aqui está todo ele, ó, em que a gente vai estudar um por um, parte por parte, né, para que possamos ter uma compreensão de como o nosso sistema respiratório funciona e mais na frente, que problemas, doenças nós podemos ter, como gripe, sinusite, né, enxaqueca, tudo isso pode ser desenvolvido através de uma má respiração. Então, vamos lá. Então, vamos para o primeiro. O primeiro órgão que compõe o sistema respiratório nós chamamos de cavidade nasal. Olhem bem, nariz, então essa região externa, nariz. Está dentro, temos vamos dizer, um buraco duplo aqui dentro, paralelo um ao outro, certo? Chamado de cavidade nasal. Então, essa parte estética é mais para proteção da entrada do ar. Possui pelos e possui um muco pegajoso que nós produzimos constantemente, né? Que algumas vezes doente nós chamamos de catarro, mas no natural, quando você não está doente, a gente chama, os médicos chamam de muco. Ele é pegajoso, grudento, porque tem a função de, se a poeira e os micróbios entrarem, vão ficar presos nesse muco. É mais difícil eles entrarem lá para os pulmões. Não quer dizer que não vá, mas reduz muito a passagem da poeira e a passagem de micróbios lá para dentro. Então essa região dos pelos e do muco tem a função disso, de ajudar você a se proteger. Essa cavidade nasal, ó, que está ela, ó, uma parte, ó. Então ela é bem grande aqui dentro, viu? Que tem nela, ó, terminações nervosas para que você sinta os cheiros, né, os odores, tanto bom quanto ruim, né, o fedor ou o perfume das coisas. Então, importantíssimo para a gente ter essa noção, né, de o que tem no ar, nas partículas do ar. Eles captam, esses terminais captam e você sente o cheiro. Aqui, ó, é o muco, ó, tá vendo aqui, ó? E esse muco protege dos micróbios. Aqui está ele, os pelos, ó, são microscópicos, você não consegue enxergar a maioria deles. Você consegue ver os pelos maiores, né, aqueles grandões que tem aqui, mas tem uns menores ainda que esses são bem grudentos, tem muito muco e acaba protegendo você dos micróbios, da poeira, das impurezas do ar. Então tem os pelos bem grandes e tem os pequenininhos. Então não é muito bom ficar arrancando tudo que está dentro do nariz. O que está ali porque é importante para proteger você de doenças, beleza? E aqui o processo de inspiração a gente pode fazer, né? A gente pode respirar pelo nariz ou pode respirar pela boca. Ou a entrar pela cavidade nasal, a seta verdinha, ou pela boca, a seta azul. Qual é o problema de respirar pela boca? É porque você não tem muco na boca, pelos. E tudo que você praticamente absorve ou respira pela boca, você acaba misturando com a saliva e você não cospe, você engole. Então você está engolindo poeira, engolindo micro-organismos, engolindo patógenos,
micróbios no geral que deveriam não estar entrando pela boca. Era para ele estar sendo barrado pelo nariz. Por isso não é indicado respirar pelo nariz sempre, porque não tem a proteção. Beleza? Bora lá. Faringe. A faringe a gente já falou que é uma regiãozinha que tem atrás da boca, ó. Que nós temos a úvula na parte inicial, a gente não falou lá no sistema digestório, vamos falar agora, que é uma porção de tecido que, digamos assim, não tem uma função tão definida no corpo. Se você tiver ou não tiver, não vai provocar grandes transtornos à sua vida. Pode até mudar um pouco o tom da sua voz, mas não vai interferir na sua vida causando um mal grande. Então é um órgão que nem ajuda, mas também nem atrapalha, tá certo? Na sua vida. E aqui, ó, nela, na região, né, da faringe a gente falou da epiglote, ó, a danadinha aí, ó, que impede que o ar entre para os pulmões, os alimentos entrem para os pulmões, tanto líquido quanto sólido, que nós temos, ó, ela aqui, danadinha, ó, aqui tá a epiglote, ó. Ela fechou aí, tá vendo, ó? Olha aí, ó, a danada aí, ó. Quer ver de novo? Ó. Aí, ó, ela vai e fecha o canal da respiração. Aqui embaixo, pessoal, ó, é a respiração. Lá no fundo tá as cordas vocais, ó, se você olhar com cuidado. Ó, branquinho ali, olha ali. Lá embaixo, ó, em cima aqui descendo, ó, a epiglote. Lá embaixo as cordas vocais. As cordas vocais não estão na faringe. As cordas vocais estão na laringe, que é um órgão responsável pela fonação. Então você fala devido às cordas vocais, que muita gente pode até pensar que são cordinhas que nem de violão. Não são cordinhas. Então por que chama de cordas vocais? Aí já foi o cara que deu, né, nos livros e não tem mais como mudar. Mas aí pegou, corda vocal mesmo, como é chamada. Então a laringe ela fica um pouco mais visível, você já consegue pegar nela, ó, por fora, lógico. Essa região da garganta está aqui, né? Nos homens tem uma pequena proeminência, ó, que as cordas vocais são mais grossas, então essa área aqui inchou mais, aí a voz por isso é mais grossa no homem. Então, nessa região, nós temos a estrutura responsável pela fonação. Está aqui a laringe, ó, a regiãozinha da frente, ó, pontinha, ó, o pessoal chama de pomo de Adão, que é mais dilatado nos homens que nas mulheres. Ó, na região da parte aqui, ó, da laringe, nós temos uma glândula do lado de fora, não é por dentro, é por fora, abraçando a laringe e a traqueia, que a gente vai falar, chamada de tireoide, muito importante para a nossa saúde, ó, essa glândulazinha aqui, ó, essa coisinha aqui. Ó. E aqui tá as cordas vocais, ó. Né? Estranho, né? Mas é isso aqui que faz você falar. Então, com a ajuda, lógico, da língua, da boca e até mesmo dos dentes. O modo de você falar, o jeito que você fala, né? Se você não tem nenhum dente, você já tem mais ou menos a noção de como é o jeito de você falar, né? Então, mas o principal ator, o principal órgão da fonação são as cordas vocais. Isso aqui, ó. Tá aqui na nossa parte aqui, ó, da frente, da nossa garganta. Vamos lá. Continuando, descendo pela laringe, nós passamos para a traqueia, que é um tubo, ó, que já é a partir daqui, ó, formado por cartilagem, parecido com essa da orelha, ó, só que mais durinha, do nariz, ó, se você pegar na garganta, você já sente que é um pouco mais resistente, mais duro, mas é a mesma substância aqui, ó, que é feita de cartilagem. Tá aqui ela, ó, olha ela aí, ó, nós temos a traqueia. Vindo por dentro, ó, é feita de anéis, ó. Quando chega lá no fundo, dá para você ver uma curva para a direita e para a esquerda. Então essa curva já é os próximos órgãos do aparelho respiratório. Ó. Quando termina a traqueia, bem aqui, aí nós iniciamos os dois brônquios, que são tubos menores. Então aqui está ele, ó, traqueia, olha aí, opa, traqueia. E brônquios. Os brônquios são esses dois aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou até voltar, ó. São esses dois tubos que bifurcam. Bifurcam quer dizer, vai um para a direita e um para a esquerda. E aí, olha eles aí, ó.
eles têm a função de levar o ar. Tudo isso são tubos feitos de cartilagem, que vai diminuindo o calibre, a espessura. Os brônquios se bifurcam mais ainda em vários outros tubinhos menores, chamados de bronquíolos. E esses bronquíolos são a parte, vamos dizer, semifinal do pulmão. Depois dos bronquíolos, nós vamos entrar então na parte mais importante do aparelho respiratório, que é a composição da esponja pulmonar. Então, ó, nós temos aqui os bronquíolos, são vários, todos esses fios parecem raiz de uma planta, tá vendo? Ó? São vários, ó. Eles acabam se formando nos alvéolos pulmonares. Então aqui, pessoal, a gente vai ter os alvéolos, ó. Na pontinha de cada bronquíolo eu vou ter pequenas bolsas, ó. E essas bolsas, ó, o bronquíolo tá aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Mas quando termina o bronquíolo, começa a formação de pequenas bolsas, chamadas de alvéolos, onde vai acontecer a troca do oxigênio pelo gás carbônico. O oxigênio entra no corpo e o gás carbônico sai. É uma troca, acontece aqui dentro, ó. Mais ou menos assim, ó. Aqui está a célula do sangue que não tem oxigênio, ó, as hemácias, e aqui está o oxigênio, ó, indo para as células, para que elas levem esse oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Beleza? E por isso nós temos essa sensação de bem-estar, devido ao aumento da concentração de oxigênio no corpo, certo? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Nós temos aí a videoaula, que vocês podem assistir a hora que quiser. As 5 perguntinhas do formulário. Por hoje só. Espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana e até a próxima. Fui!